Oui, c'est important. Donc, on va commencer la deuxième partie avec, 2 présentations, normalement de 2 présentations en portugais, mais avec un PowerPoint, en français ou en espagnol. Donc la première intitulée "O Brasil e a polarização política, uma análise do contrato de comunicação nas polêmicas em redes sociais". Les auteurs sont Hernani César de Freitas et Luiz Henrique Boaventura. Et je voulais donc, déjà essayer, est-ce que vous pouvez partager votre écran pour qu'on puisse, voir si ça fonctionne? Je peux parler en portugais. C'est vrai, j'ai bugué. Hernani ou Luiz, não sei qual dos dois vai compartilhar a tela. Vocês podem testar, por favor? Uhum. Vai ser eu, Camila, obrigado. Perfeito. Excellent, excellent. Ok, donc, tu tem 15 minutos, 15, 20 minutos, e eu te mando uma mensagem se tiver sobrando 5 minutos ali para te organizar para concluir, ok? Ok, obrigado. Obrigada. Você está compartilhando a tela cheia, né? Tá certinho, tô vendo tudo aqui. Ótimo, ok. Bom, pessoal, boa tarde. Je m'appelle Luiz Henrique Boaventura. Infelizmente, esse é o máximo do belíssimo idioma francês que eu vou falar no dia de hoje, tá? Vou fazer a minha apresentação em língua portuguesa. Se eventualmente eu não conseguir compreender algum de vocês, eu peço, em primeiro lugar, paciência, e em segundo lugar, o auxílio da Camila, tá? Bom, gente, eu acho que não é novidade para ninguém que nós vivemos uma época de intensa polarização política e ideológica, né? Principalmente nas redes sociais, né? Talvez uma polarização que ela é catalisada pelas redes sociais. Então, nós propomos uma análise desse tipo de polarização e por que esse tipo de polarização acontece e essas formas de interação nas redes sociais em torno de temas polêmicos com base, com 3 bases, basicamente, tá? Deixa eu passar aqui. Em primeiro lugar, com base na teoria semiolinguística do discurso de Patrick Charrodot, certo? Na teoria dos fundamentos morais de Jonathan Haidt, então a gente faz aqui uma interface com uma face aqui da psicologia, e a apologia da polêmica e os preceitos sobre estereótipo da Ruth Amosim, certo? Então, nós argumentamos, então, que o contrato de comunicação, quando ele é estabelecido em torno de temas polêmicos e de temas politicamente carregados, ele não é estabelecido com aquele interlocutor direto com quem se debate, com quem se discute, certo? Esse contrato é apenas encenado com esse interlocutor, ele é usado ali como uma alavanca, como um antagonista, né, nessa encenação do enunciador, com o objetivo de prover uma validação identitária, uma validação ideológica aos seus pares, certo? Aos seus correligionários, partidários políticos, certo? Então, nós partimos. Eu vou utilizar apenas 2 conceitos aqui da teoria semiolinguística, tá? A noção de contrato de comunicação, de Charrodot, e a noção de ato de linguagem. Tá? Então, a gente sabe que o contrato de comunicação, então, ele é um conjunto das condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação. Tá? O ato de comunicação, então, ele é uma proposição, né, que o eu faz a um tu, e do qual ele espera ali o que o Charrodot chamou uma contrapartida de conivência. E esse contrato, então, ele é organizado com base, esse ato de linguagem é organizado em torno de uma finalidade contratual e de um projeto de fala. Então, se eu estabeleço um contrato de comunicação com alguém, parte-se do pressuposto, principalmente em relação a temas polêmicos, que eu queira mover aquela pessoa ideologicamente, que eu queira convencê-la de alguma coisa, ou persuadi-la, ainda que minimamente, certo? Então, essa é a base de um contrato de comunicação, né? Uma finalidade e um projeto de fala.
Bom, a teoria dos fundamentos morais, por que eu trago aqui o Jonathan Haidt, tá? Ele fez avanços importantes, eu acho, para entender por que as pessoas votam ou à esquerda ou à direita do espectro político, tá? Então, ele argumenta que é uma questão de temperamento, basicamente, né? Uma questão de personalidade. Então, ele estabelece aqui 5 fundamentos morais e ele estabeleceu um questionário a partir do qual ele consegue prever se uma pessoa vai votar mais à esquerda ou mais à direita, dependendo do tipo de fundamento moral que ela valoriza mais. Certo? Então, o Haidt ele conclui que a política de um indivíduo ele se deve primordialmente a julgamentos morais intuitivos, justificados racionalmente a posteriori e guiados por fundamentos morais mensuráveis. Então, basicamente, aqui o que a gente vai pressupor que um sujeito ele tem uma intuição moral a respeito de algum fato, a respeito de da sua visão de mundo, e e qualquer discussão em torno daquele tema ele vai mover minimamente aquela pessoa. Ela não vai muito raramente ela vai mudar à esquerda ou à direita, porque o modo como ela vota é baseado em fundamentos morais intuitivos, certo? Bom, eu trago a questão do estereótipo e da polêmica da Ruth Amosi, porque a Ruth Amosi, ela argumenta em favor, né, desse dissenso, né, desse não concordar o tempo todo, né? A Ruth Amosi, então, ela nos diz que a gente não precisa concordar o tempo todo a respeito de tudo para avançar enquanto sociedade, certo? Então, ela argumenta que ela diz o seguinte: a polêmica ela leva a um acordo? Certamente não. Mas ela desempenha outras funções na praça pública? Muito provavelmente, né? Uma delas é persuadir aqueles que pensam como você, né? Então, o Charrodot ele argumenta algo muito parecido, né? Nesse um dos últimos livros dele, né? Que a atividade de debate ela é a própria fundação do poder político que emana do povo. Então, a gente vê às vezes, por que as pessoas não conseguem concordar o tempo todo na política? É óbvio que a gente vive uma polarização muito acentuada, mas há um certo, há uma função social, né? Em torno dessa polarização. Então, e em debates públicos, então, o que acontece? As pessoas, geralmente, elas não, principalmente nas redes sociais, a gente opera com heurísticas, né? Então, a Ruth Amosi nos diz, então, que o estereótipo ele é definido como uma representação coletiva fixa, um modelo cultural que circula em discursos e textos, né? Um grupo social faz necessariamente uma certa ideia de si mesmo, que constrói em contraste com aquela que possui de outros grupos. Então, se eu estou argumentando contra alguém, se eu estou debatendo com alguém nas redes sociais, eu não tenho acesso àquela pessoa, né? Aquela pessoa há uma certa opacidade em relação àquela pessoa, né? O Charrodot nos mostra isso em relação ao ato de linguagem, aquele quadro do ato de linguagem, né? Então, eu vou interagir com uma certa ideia que eu faço daquela pessoa, né? Com um tu idealizado, e esse tu idealizado, para formar essa imagem, eu vou derivar essa imagem de um estereótipo, né, de uma heurística. Então, aquela pessoa, se eu percebo ela como à esquerda do espectro político ou à direita, eu vou ter apenas um fragmento dela de verdade, né? E eu vou preencher o restante da imagem dela com o que eu entendo culturalmente a respeito da esquerda ou a respeito da direita, baseado em tudo que baseado no meu pano de fundo cultural, baseado em outras interações que eu tenho com aquelas pessoas que eu posicionei ou à esquerda ou à direita, né? É uma simplificação de mundo, né? Então, gente, deixa eu passar aqui. Eu peguei só 2 tweets, tá? Como objeto de análise para mostrar duas ocasiões diferentes de como acontece esse processo, tá? Que eu espero que represente como acontecem mais de 90% das interações em torno de política nas redes sociais. Peguei especificamente o Twitter, tá? Bom, esse tweet ele fala o seguinte:
governador João Dória Júnior. João Dória Júnior, para quem tem a sorte de não estar imbricado na política brasileira, é o governador do estado de São Paulo. Tá? Governador João Dória Júnior testa a vacina chinesa na sua família, nos esquerdopatas e nos ministros do STF. Se sobreviverem, continuam na cloroquina. Então, esse tweet ele diz respeito aqui ao famoso tratamento precoce com base em hidroxicloroquina, patrocinado pelo atual presidente, pelo Jair Bolsonaro, né, lá desde o início da pandemia, né? Então, houve uma politização muito forte em torno, óbvio, da Covid-19, em torno das políticas públicas de prevenção à Covid-19 e a falta delas, né? E em relação, principalmente, à vacina nesse último ano, né? Então, aqui, um pouco de contexto, né? O João Dória Júnior não é, nem nunca foi, de modo algum, de esquerda, né? Mas, levando em consideração essa simplificação de mundo, ele é imediatamente posicionado, jogado à esquerda se ele vai de encontro à perspectiva ali da extrema direita brasileira em relação às políticas de prevenção contra a Covid-19, tá? Então, existe aqui essa interação, ela é em direção a um destinatário específico, certo? Então, com quem se estabelece aqui o contrato, pessoal? Então, essa é a pergunta que eu faço. Com quem se estabelece o contrato? Com o João Dória Júnior, nesse caso, ou com os apoiadores, os partidários políticos desse usuário aqui? Tá? Então, eu argumento que a implementação do contrato de comunicação entre as partes deveria observar o quê? Um projeto de fala, né, que envolvesse uma intenção de persuasão de um em relação ao outro, né, ou seja, uma visada discursiva. Isso não é o que ocorre com adversários políticos nas redes sociais. Esse contrato ele não é estabelecido com o João Dória, porque ele não pressupõe uma finalidade contratual e uma intenção de persuasão em relação a esse uso ao João Dória aqui, que o cidadão ele citou diretamente no seu tweet, certo? Então, esse contrato, por sua vez, ele é estabelecido com os aliados políticos e partidários ideológicos do locutor, uma terceira parte velada da encenação, certo? Isso eu vou demonstrar em mais detalhes a seguir. E aqui, uma outra ocasião, quando essa locução ela ocorre em um destinatário que ele não é específico, ou seja, que ele é 100% estereótipo, certo? Então, aqui um tweet jogado ao vento, né? Direcionado aqui ao estereótipo da esquerda. Então, a gente pressupõe que esse usuário ele se posiciona ali à direita, à extrema direita do espectro político, certo? Então, ele diz o seguinte: quer dizer que usar hidroxicloroquina não pode porque é arriscado, mas ser cobaia de vacina pode, né? Esse tweet, então, aqui a gente pode ver que ele obteve um engajamento muito grande, né? 3.400 retweets e comentários, 15.000 curtidas, certo? Então, aqui são quase 16 mil pessoas que forneceram aqui um carimbo de aprovação a esse tweet, certo? Então, o que acontece? Existe aqui a projeção sobre um estereótipo do que representa a esquerda, né? Então, aqui o locutor ele se dirige a um avatar da ideologia oposta, né? Ele responde a uma versão imaginária e pouco sofisticada do argumento contrário, que é muito conhecido como a falácia do espantalho, né? Esse adversário, então, não especificado, ele pode ter correspondência eventual no mundo concreto, lógico, mas nessa situação de comunicação específica, habita apenas o mundo das hipóteses concebido pelo locutor. Então, ele é 100% um tweet idealizado, sem uma correspondência aqui, sem o quê? Uma amarração com um correspondente no mundo real, no mundo concreto, certo? Então, essa projeção de um destinatário imaginado, ou seja, um tweet sem um tweet correspondente, né? Ele utiliza como alvo o estereótipo negativo do adversário com o objetivo de validar a identidade do aliado, tá? Então, aqui a Amos nos diz que frequentemente se insiste, então, né, que essa diferenciação serviu em muitos casos para melhorar a imagem do grupo, desvalorizando ou minimizando o valor do grupo externo, né, que é a velha tribalização que a gente sabe que habita a política desde tempos imemoriais, né? Então, aqui eu procurei desenhar, ainda não,
antes um pouquinho a respeito da teoria dos fundamentos morais, tá? Então, o Jonathan Haidt, ele fortalece o argumento do nativismo moral, né, ao apontar que o ser humano baseia as suas ações de acordo com inclinações temperamentais inatas que, por sua vez, se manifestam em fundamentos morais, tá? Então, a política de um indivíduo ela se deve principalmente aos julgamentos morais intuitivos, justificados racionalmente a posteriori e guiados por fundamentos morais mensuráveis, tá? Então, assim, há uma correlação relevante entre a ideologia política e as fundações morais definidas primordialmente por temperamento, certo? Então, em relação à análise do discurso, isso significa que o ato de linguagem entre parceiros de comunicação, ocupantes de polos distintos, ou seja, de esquerda e direita, né, sempre serão em alguma medida assimétricos devido à diferença nas dimensões morais desses indivíduos, certo? E aqui sim eu trago uma tentativa de ilustração do que seria a implementação desse contrato, né, essa encenação. Então, aqui a gente observa à esquerda aqui, no campo do locutor, a gente pode imaginar que se estabelece o autor do tweet, né? Dos dois tweets anteriores, né? E aqui à direita, a pessoa a qual esse tweet ele se dirigiu, né? Ele foi endereçado diretamente. Então, eu argumento aqui que se estabelece com essa pessoa um falso contrato, né? O contrato legítimo, real, ele se estabelece com a pessoa que habita o mesmo polo político que ele, certo? O seu partidário ideológico, os seus seguidores, as pessoas que compartilham da mesma perspectiva política, enfim. Concedendo essa validação da identidade do seu apoiador, do seu seguidor, esse seguidor ele retribui também ele com uma validação na forma ou de likes, ou de retweets, ou se seguir de volta, como é muito comum nas redes sociais, tá? Então, eu argumento que, nós argumentamos que a mise-en-scène, então, ela é operada em 2 passos, né? Encenar o falso contrato de comunicação com adversário político, né? A quem é dado, então, o papel de antagonista, né? E estabelecer o contrato legítimo com um aliado. Então, são 2 movimentos, né? Uma encenação ali com alguém a quem é atribuído o papel de antagonista, e aqui o contrato legítimo, velado, não explícito, né, com alguém de quem eu realmente quero de quem eu realmente quero obter a minha contrapartida de conivência, né, de acordo com o que nos diz o Patrick Charroudot. Né? Então, a teatralidade da discussão exibe ao público um falso contrato, enquanto oculta o projeto de fala legítimo do locutor, validar a identidade político-ideológica do seu aliado, certo? Então, a validação identitária e a incorporação de valores são trocadas, entre outras coisas, por likes e retweets, né? Então, aí a gente sabe que há, inclusive, um prêmio reservado a quem angariar influência suficiente no Twitter, né? Que é esse selo de verificação, né? O que pode significar mais exposição e mais capitalização, né? Como a gente viu, o tweet anterior ele obteve 15 mil likes. Então, quanto mais likes, quanto mais seguidores se obtém em uma rede social, mais influência também eu obtenho, mais propagação a minha voz política, a minha voz ideológica ela obtém, né? Então, gente, basicamente, o destinatário ele é, desse modo, transformado em um mero antagonista, né, de uma mise-en-scène, que utiliza como pano de fundo essa narrativa de oposição ali entre os de esquerda e os de direita, né? Essa narrativa maniqueísta, né? Tribalista, o bem contra o mal, né? Então, o contrato para com ele é falso porque não inclui uma finalidade contratual em um projeto de fala. Né? Essa finalidade contratual e projeto de fala são reservados ali aos partidários ideológicos. Né? Então, como consequência desse contrato estabelecido com o terceiro, a polarização política ela se intensifica e os lados opostos do dissenso se afastam, corrompendo aquela função social que é da polêmica que é advogada pela Ruth Amoussi, certo? Então, gente, basicamente a gente sabe que existe
intolerância de muitos tipos nas redes sociais, né? Mas o que a gente observa é que as pessoas parecem não querer engajar com discursos que desafiam os seus fundamentos morais, tá? Elas preferem se envolver em um processo de validação, então, identitária e revalidação, com pessoas com quem dividem os mesmos valores, né? Isso implica enfraquecer a sua capacidade de argumentação, articular ideias e de raciocinar a respeito de problemas complexos, tá? Então, a nosso ver, é um equívoco afirmar que os adversários políticos, eles falham em se compreender, né? Muito pelo contrário, nós argumentamos que os atores das redes sociais, eles se compreendem muito bem o suficiente para aderir a uma encenação de benefício mútuo e que capitaliza no antagonismo do seu público em relação ao outro, tá? Eu só queria dizer, então, que também que o meu colega, meu supervisor de pós-doutorado, Hernani César de Freitas, não pode comparecer hoje, mas ele me imbuiu, então, com a responsabilidade de fazer essa apresentação para vocês, certo? Seria basicamente isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Luiz, por essa apresentação super completa, interessante. E eu passo diretamente a palavra para Dieila dos Santos e para Júlia Klein Caldas, não sei se as duas estão aí, e qual das duas vai apresentar. A apresentação se intitula O Fenômeno Tecnodiscursivo Pseudonanimato como Estratégia Democrática de Oposição ao Governo de Bolsonaro em perfis no Twitter. Olá, eu sou a Júlia, a Dieila vai compartilhar a tela para a gente. Perfeito. Olá, sim. Parece que está desabilitado o compartilhamento. Yanni, est-ce que tu peux, s'il te plaît, transformer... J'avais donné à Julia, c'est bon. J'ai donné aux deux. Bom. Agora vocês duas estão como animadoras, não sei como é que diz, mas enfim, elas vão poder compartilhar. Ótimo. Já estão visualizando? Ainda não, aparece. Para mim, ainda Tá não. compartilhando. Ainda não. Ela aparece preta a tela, Dieila. Não sei para ti como é que aparece. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Talvez seja bom fechar o PowerPoint e o abrir vídeo de novo. travou. Eu vou deve fechar, vou tentar. Un petit souci technique, mais on va bientôt y arriver. A minha tela travou e eu não consigo fechar. Je vais essayer eu vou tentar... Vocês conseguem cancelar a projeção? Eu vou ver se eu consigo aqui. Vou tentar uma coisa, vamos ver se funciona. On va essayer, sinon on les fait nous. Moi, j'ai partagé mon écran. On voit ça s'arrête. Et maintenant... Non, ça ne marche pas en fait. Attends. Là, je vais normalement supprimer les droits des partages d'écran. Ah, ok. Oui, là, on te voit, donc ça doit être bon. Dieila, não, Júlia, é tu, né, Júlia, que vai tentar... Não, desculpa. É a Dieila. Então, Dieila, pode tentar de novo. Tá, para mim continua aqui pausada a tela. Deixa. Já cancelou a projeção para vocês? Já. Sim. Uhum. Para mim ainda não. Ou senão tu te conecta novamente, de repente? Pode ser, eu vou deslogar.
Elle va essayer de se connecter à nouveau, comme ça, Et peut-être ça Juliane, aidera elle le n'a pas? problème. Juliane, elle n'a pas? L'autre intervenante? Júlia, tu tens apresentação também? Eu tenho, mas normalmente quando eu compartilho dá problema. Então, Ah. por isso que a gente fez essa combinação da Sheila compartilhar. Tá, qualquer coisa a gente tem aqui também, a gente pode... Ou non, moi Ça. je fais ici les présentations, donc je peux faire des partages. Il faudra juste me dire à quel moment passer la diapo. Je peux traduire. Se precisar, a gente Gente, tem, então, o PowerPoint, daí a gente pode passar, só nos dizer daí próximo slide e a gente passa. eu estou tentando sair aqui, mas realmente a minha tela travou e eu não consigo nem deslogar do... De repente, se vocês puderem compartilhar, só para a gente não ficar mais tempo, né? Sim. Yanni, tu veux le faire ou tu veux que je le cherche ici, je le fais moi-même? Ah bah, je l'ai ici déjà ouverte. Ah, ok, parfait, mieux. Est-ce que c'est bon? Ai, ótimo. Vous la voyez? Ok, Obrigada, gente. então, Jayla e Júlia, se vocês quiserem começar, mesma coisa, 20 minutinhos, e quando faltar 5 eu aviso vocês aqui no chat, tá bem? Certo, então obrigada por essa força em compartilhar aqui Sem problema. com a gente. Então, eu sou a Júlia, minha colega Jayla, nós somos doutorandas em Linguística Aplicada na Unicinos, com bolsa CAPES, e a gente vai apresentar agora, então, um recorte do nosso artigo, né, de uma pesquisa que nós fizemos, então, intitulada como Fenômeno Tecnodiscursivo Pseudonimato, como estratégia de oposição ao governo de Bolsonaro em perfis no Twitter. A nossa orientadora é a professora Maria Eduarda Guiri. Podemos passar. Aqui, né, a gente fala um pouquinho sobre a nossa formação. Então, a Jayla é da área de letras e eu sou jornalista. Nós duas somos, então, mestras e doutorandas em linguística aplicada. Podemos passar. Então, a nossa pesquisa ela ocorre durante a pandemia, né, da Covid-19 no Brasil, em um dos momentos mais delicados da crise sanitária no país, que seria o primeiro semestre desse ano, 2021, em meio a um cenário de negacionismo da pandemia e da ciência por parte do presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. Podemos seguir. O objetivo, então, da nossa pesquisa é analisar manifestações de contraposição às negligências do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento da Covid-19 em dois perfis da rede social Twitter, o perfil Direita Siqueira e Haddad Debochado, para então demonstrar como esses perfis se constituem nesse ambiente por meio do fenômeno tecnodiscursivo pseudonimato. Podemos passar. Agora a Jayla vai falar um pouquinho. Jayla? Não sei, será que ela caiu? Vamos ver aqui, novamente ela não está aqui mais no... De repente ela caiu. Eu vou seguir então. Tá. Quando ela entrar, tem como me avisar? Eu te aviso. Tá. Então, as teorias de base, né? A gente vai usar a análise do discurso digital, da Marianne Pavou, para descrever o fenômeno do pseudonimato na internet e apresentar a noção de intimidade no discurso nativo da web, que é característica de um dos perfis analisados. E também vamos usar Fiorin, Charrodot e Manguenot para explicitar a ironia, que foi utilizada como estratégia enunciativa por um dos perfis, né? Pelo outro perfil. Podemos passar. Então, agora entrando na análise do discurso digital, né? Então, a gente traz essa concepção ecológica para os estudos linguístico-discursivos, em que se atribui ao interno e ao externo, ao linguageiro e ao não linguageiro, o mesmo grau de importância. E nos ancoramos, então, na noção de simetria e que parte de uma concepção compósita da língua e do discurso, que, então, é o que compõe a análise do discurso digital de Marianne Pavou. Podemos passar. Extimidade, então, né? A extimidade na internet ela é uma prática de exteriorização da intimidade dos usuários de uma rede social digital, a fim de validar a imagem de si e adquirir reconhecimento por parte do outro. Então, isso ocorre nesses dois perfis que nós analisamos. Então, na tentativa de se manter no anonimato,
né, nesses dois casos que a gente traz aqui, existe um descortinamento da imagem de si nos discursos de intimidade, em que muitos usuários, como o caso, né, os dois casos que a gente traz aqui como exemplo, eles criam um pseudônimo na internet, que é o que a gente chama de pseudonimato. Podemos passar. Então, o pseudonimato ele é uma prática muito comum na cultura digital e provém da escolha de um pseudônimo, né, de um nome que não é o nosso, para utilizar nas redes sociais. Essa atividade ela é motivada por diversas razões e serve para diversas finalidades também, mas manifesta o mesmo desejo, que é proteger a identidade oficial do indivíduo verdadeiro, né, da pessoa real que está por trás daquele perfil. Podemos passar. A Jayla não entrou ainda, Camila? Só para confirmar. Tá, obrigada, vou seguir aqui então. Então, a ironia como estratégia argumentativa. A ironia ela pode ser utilizada para validar uma identidade junto aos demais usuários da rede social, né? Pode ser uma das finalidades. Essa figura de linguagem, ela tem por finalidade modificar o sentido do enunciado. Então, a gente tem o que Fiorin chama de uma inversão semântica, quando a gente diz uma coisa querendo dizer outra. Podemos seguir agora para apresentar o nosso corpus. Então, nós selecionamos alguns tweets, aqui a gente vai apresentar 2 de cada, né, mas nós selecionamos um número maior de tweets sobre a vacinação contra a Covid-19. Eles foram publicados entre maio e junho de 2021, e nós analisamos qualitativamente um tweet de cada semana, né, desses meses, desses 2 perfis, o Haddad Debochado e o Direita Siqueira. Podemos passar. Agora, então, como que a gente fez, né, essa análise, nosso percurso metodológico? Em função do tempo da apresentação, a gente trouxe esse recorte de só, né, 2 exemplos, 2 tweets de cada um. Então, o primeiro passo foi observar, enquanto pesquisadoras e usuárias do Twitter, observar, então, o fenômeno tecnodiscursivo pseudonimato como prática atuante nesse ecossistema para fazer oposição ao atual governo de Jair Messias Bolsonaro. Aqui, então, tem os prints dos 2 perfis, né, Direita Siqueira e Haddad Debochado, e a gente vai agora, mais adiante, mostrar algumas particularidades de cada um desses perfis. Os 2 perfis, eles são abertos no Twitter, qualquer usuário pode acessar. Então, na etapa seguinte, né, depois da gente selecionar o corpus, escolhemos a temática, então, né, tweets sobre a pandemia, e definimos o número de tweets, né, que seriam trabalhados, considerando esse período de tempo que nós estipulamos entre maio e junho de 2021, com conteúdos relativos à Covid-19. Então, nós fizemos capturas de tela, né, dos posts sobre a Covid de cada um dos perfis. Depois compartilhamos uma pasta, né, entre as duas, já que cada uma pesquisou um dos perfis. E assim nós fizemos a seleção do material. Na etapa seguinte, então, a gente escolheu, né, um tweet de cada semana que tivesse mais representatividade em relação à utilização do pseudonimato para fazer oposição às ideias do governo de Bolsonaro, no não enfrentamento à pandemia, né? Então, nesse caso, nós escolhemos os tweets com maior número de interações com os usuários. Então, vamos apresentar aqui 2 tweets de cada, né, de cada um para vocês. Podemos seguir. Então, a ordem aqui da nossa análise, né, foi contextualização histórico-política, que originou, né, cada seleção nos perfis, identificação de traços gráficos, morfológicos, enunciativos e semânticos dos 2 perfis, né, com o pseudonimato, Coronel Siqueira e Haddad Debochado. Identificamos marcas linguageiras mobilizadas pelo discurso de extimidade no perfil Haddad Debochado e marcas de ironia no perfil Direita Siqueira. E acho que podemos seguir. Agora entrando no perfil Direita Siqueira, né? Então, a gente faz uma análise inicial, breve, da imagem de capa e da imagem né, do avatar.
Então, assim, o Coronel Siqueira, para quem não é do Brasil, não está familiarizado com a nomenclatura militar no Brasil, coronel é uma patente, pode ser do Exército ou da Aeronáutica, né, no país. E a direita brasileira, ela está muito ligada aos militares, né, apesar de existirem poucos, né, alguns militares que não têm ligação com a direita e extrema-direita, pelo menos particularmente no governo Jair Bolsonaro, a gente tem essa ligação muito estreita e próxima dos militares, então ligados à extrema-direita, especificamente no governo de Jair Bolsonaro. Então, o fato de criar um perfil com pseudônimo coronel no nome já dá um indício de que seria uma pessoa de direita ou encaminhada a essa direção. Então, na imagem de capa, a gente tem ali a ilustração do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, acredito que todos conheçam, né? Também tem uma ilustração da bandeira do Brasil. E no avatar, a imagem representa um homem branco, idoso, de cabelo curto e sem barba, que é uma representação típica de um militar, né? No Brasil, os militares eles não podem usar cabelo comprido nem barba longa. Então, a imagem dele do avatar conversa com o nome que ele escolheu de usuário, né? Coronel Siqueira. Tem algumas outras características que a gente não entrou aqui, mas o caso das bandeiras ali do lado, a bandeira, né, do Brasil, a bandeira de Israel e da Libéria, e também um gado, né, representa um boizinho do lado, também para quem não está por dentro, né, do contexto político brasileiro, o boi representa o gado, que representa o eleitor do Bolsonaro, o gado do Bolsonaro. Então, utilizar essas bandeiras e esse gado no nome também já nos faz ligar essa pessoa, essa figura desse pseudônimo a alguém apoiador do governo de direita do Bolsonaro. Podemos passar. Então, na análise dos tweets, né? O nome de exibição, então, Direita Siqueira, mostra que se trata, né, de um militar, como eu falei antes. Essas bandeiras, talvez não dê tempo da gente falar aqui, mas Israel né, também tem uma política, enfim, que o Brasil tem alinhamento, e a Libéria também é uma história de escravidão, enfim, então foi feita alguma pesquisa assim, por essa pessoa dona desse perfil para compor a imagem desse personagem. Júlia, just para dizer que a Sheila voltou. Ai, tá, obrigada. Sheila, eu vou só terminar aqui a minha análise e depois já te passo a palavra. E aí, na descrição da bio, então, a gente tem um texto escrito todo em caixa alta, né, todo em maiúscula, que na linguagem de internet a gente conhece como grito, né, normalmente, quando a pessoa se expressa desse jeito. Assim é o texto da bio do Coronel Siqueira, e também todos os tweets dele são sempre em caixa alta. Então, ele revela, na descrição dele, características conservadoras e preconceituosas, né? Quando ele diz ali, cristão, conservador, heteroconvicto, ascendência nórdica. Então, ele se mostra extremamente preconceituoso e conservador. Podemos passar? Agora sim, então, né, na análise de um dos tweets, essa captura de tela, então diz assim: hoje tem CPI da Covid. E quem são os convidados? Mandetta e Taishi. E amanhã, o Pazuello. Reparem que chamaram apenas ministros do governo Bolsonaro e absolutamente nenhum do Lula. Nem disfarçaram mais o petismo. Querem destruir a imagem do mito. Absurdo. Para quem não sabe também, né, a gente teve uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar irregularidades e a falta de políticas efetivas para combater a Covid-19 no país. E foram chamados vários profissionais ligados, então, ao Ministério da Saúde, empresas que prestaram serviços ao Ministério, e entre eles alguns dos que foram ministros, né, que ocuparam esse posto. E só para... Bom, acho que vamos passar que daí eu contextualizo no próximo, na análise mesmo. Então, na análise, né, desse tweet. Então, o Coronel Siqueira faz menção aos ex-ministros da Saúde, Mandetta e Taishi e Pazuello, que seriam, então, naquela data, ouvidos pela CPI.
E aí, por meio da ironia, o perfil Direita Siqueira diz que apenas ministros do governo Bolsonaro foram chamados e nenhum do governo Lula, mas lembramos aqui, né, que a gestão do presidente Lula foi de 2002 a 2010, período em que não existia pandemia. Então, né, o surto do vírus atingiu o status de pandemia em março de 2020, durante a gestão de Jair Bolsonaro. Então, como existe normalmente no discurso da extrema-direita sempre essa ligação, sempre essa associação com o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do ex-presidente Lula, e sempre essa vontade em criar associações, independente de qual seja o tema, em sempre trazer a figura de Lula para qualquer argumentação de quem defende o governo Bolsonaro. Então, esse tweet usa a ironia para fazer menção, então, ao governo, né, à gestão passada petista. Podemos seguir, agora é o segundo tweet. Nesse outro tweet, o Coronel Siqueira ele criou um prêmio que ele oferece para os personagens da semana. Então, ele diz que é bicampeão pintando na área. Então, né, Mr. Pazuello reapareceu essa semana em grande estilo, mentindo impunemente na CPI, defendendo o presidente de qualquer acusação e promovendo aglomeração sem máscara hoje. Esse é top. Parabéns, general. Seu próximo troféu será em Haia. E a foto ali de um dos ex-ministros da Saúde com a máscara, como normalmente a gente costuma ver, né? Quando ele usa máscara, normalmente é realmente fora do local que deveria, no queixo, nos olhos, enfim, qualquer local que não seja cobrindo a boca e o nariz. Nas poucas vezes em que ele é visto em público de máscara. Então, na análise, né, desse tweet, o Coronel Siqueira premia o general do Exército Brasileiro e ex-ministro da Saúde, Pazuello, né, com esse troféu de patriota da semana, por mentir na CPI e defender Bolsonaro de qualquer acusação. Então, tem essa moldura dourada, né, em torno da foto do Pazuello, para compor esse prêmio, né, esse suposto prêmio, e a ironia aparece na expressão em grande estilo, que pode aqui apontar para um grande feito, né? Ele foi o herói da semana em grande estilo, mas na verdade não é, né? O tweet ainda diz que a próxima premiação de Pazuello será em Haia, só que, né, o Tribunal de Haia, ou Tribunal Penal Internacional, ele realiza julgamentos de crimes graves, com grande repercussão internacional. Então, para algum eleitor de Bolsonaro, alguém desavisado pode achar que realmente a próxima indicação a prêmio seria algo positivo, mas a ironia utilizada nesse enunciado mostra que não. E agora a gente vai para a análise do perfil Haddad debochado com a Jayla. Olá, gente. Bom, desculpa aí por cancelar a tela, né? Quando eu fui fazer a projeção, resolveu bloquear a tela do computador, eu precisei reiniciar. Bom, então, continuando, este perfil, né, Haddad debochado, ele foi criado em um contexto histórico-político das eleições de 2018 aqui no Brasil, né? Então, ele foi criado bem no mês de eleição, em outubro de 2018, na tentativa de fazer oposição, então, ao outro candidato, né, Jair Messias Bolsonaro, que é o atual presidente do Brasil. Então, para quem não conhece, né, o Fernando Haddad foi candidato de esquerda à eleição no Brasil, é uma pessoa reconhecida pelo seu trabalho na educação, já foi ministro da Educação no Brasil, e então este perfil veio em 3 redes sociais, né? Então veio no Twitter, no Instagram e no Facebook. E aqui, então, nós olharemos no Twitter, né? Já olhando, então, para as questões, né? Como foi uma das características, os conteúdos éxtimos encontrados neste perfil em específico, né? Que quando os usuários exteriorizam, né, sua intimidade para validação da imagem de si, nesse caso, validação da sua imagem por meio da oposição ao governo de Bolsonaro. Então, aqui, observando já a imagem da capa, nós vemos cores do movimento LGBTQIA+, né, e o bordão, o Brasil tá lascado,
né, que foi dito pelo ex-participante LGBTQIA+, de um programa de reality show no Brasil, né, conhecido como Gil do Vigor. Então, aqui traz a memória, né, uma frase muito conhecida e dita, então, nesse reality show, com as cores do movimento LGBTQIA+, e ressaltando que o mês de coleta do corpus foi o mês, então, alusivo, né, esse movimento. No Avatar, então... Para te interromper, que vocês já estão no limite do tempo, se tu puderes ir um pouquinho mais rápido e, infelizmente, concluir em 1, 2 minutinhos no máximo. Desculpa. Bom, então o Avatar tem uma representação icônica fixa do Fernando Haddad, né, com a faixa da presidência nas cores da bandeira do Brasil, a mão perto do queixo, né, indicando uma pose para a foto, e os óculos escuros, né, que é um óculos muito presente nos memes mais populares para transmitir a ideia de alguém digno de louvor. Pode passar, por favor? Bom, então aqui agora nós vemos o nome de exibição, então, né, que é Haddad debochado, caracteriza pelo tipo variantes do modelo de registro civil, conforme a classificação trazida por Pavot. Ela apresenta 6 tipos, né, na composição de sobrenome célebre, Haddad, mais modificação lúdica, que encontramos o sobrenome do ex-candidato a presidente Fernando Haddad, e o adjetivo debochado. Na descrição da bio, então, ela marca o papel de oposição ao perfil do governo de Bolsonaro e define também o perfil como criador de conteúdos debochados em meio ao caos político, quando diz um deboche em meio ao caos político é sempre bem-vindo. Aí, no outro slide, nós vemos a captura de tela, então, do primeiro tweet, né? Meu delírio comunista de hoje é o impeachment do genocida, vacina para todos, moradia para todos, fim do carceramento em massa, que não resolve a criminalidade, SUS fortalecido, escola pública de qualidade e os pesquisadores do Brasil valorizados. Então, em Meu Delírio Comunista, pode passar também, já no próximo slide, né? Então, o locutor, ele acaba mobilizando, né, o sistema da Deixis pelo pronome possessivo meu, né, ao fazer alusão ao enunciado delírios comunistas da extrema-direita, que foi dito inicialmente no dia 2 de junho, pela atriz brasileira Juliana Paes. Então, esse tweet é do dia 4 de junho, né, na rede social Instagram, para defender uma terceira via da conjuntura política atual. Né? Então, essa expressão utilizada, meu delírio comunista de hoje, como marca de uma memória, né, que circulou nas redes sociais, passou por um processo de ressignificação semântico-axiológica, por meio da qual se obteve uma resposta com inversão semântica, né, assim como traz Pavot, Costa e Baronas. Então, meu delírio comunista, que foi proferido em primeiro momento como algo ruim, ganha força, né, nesses usuários que buscam contra-argumentar e defender pautas humanitárias, sociais e saúde pública. Então, o discurso de extremidade, né, no Haddad debochado, desvelado por pautas defendidas não só por um sujeito que tem uma posição política de esquerda, mas por um cidadão que está vivenciando a pandemia de Covid-19 e acompanhando os problemas atuais do Brasil. Né? Então, essa crítica, essa oposição, né, serve como validação e reconhecimento de seu discurso. Pode passar. E aí, para a gente concluir, né, aqui nós temos o outro print também, né, acordei, estou querendo uma dose da Pfizer, e aí uma xícara de café e o impeachment, bom dia. Então, neste tweet, né, marca esse elemento deítico que assegura a exterioridade do conteúdo, né, a desidência verbal em primeira pessoa, né, pelo o verbo acordei, depois a locução verbal estou querendo, sinalizam essa construção de si realizada pelo sujeito, né? Também como a fonetização da palavra dose da Pfizer, né? Que faz referência a um vídeo meme que foi publicado também em outra rede social, no Instagram, no qual essa pessoa faz uma crítica ao governo do Bolsonaro por não responder aos e-mails de oferta da vacina da Pfizer, né? Então, aqui ele também expõe sua visão êxtima de conquistar, né, nesse entrelaçamento de desejos, tanto a xícara de café, a dose da Pfizer, né, nessa mesma dimensão de facilidade, né. Aí, já vamos para as considerações finais, então, né.
trazendo em primeiro momento do Siqueira e logo após concluindo com o Haddad debochado. Diana, se eu posso me permitir, é melhor tu concluir direto, infelizmente, fazer uma conclusão geral, porque a gente já realmente estourou o tempo, a gente não vai ter tempo para pausa. Obrigada. Então, pode passar os 2 slides e vamos para o último, então, mais um. Então, nas nossas análises, né, nós procuramos demonstrar como se deu a validação desses personagens, Direito Siqueira e Haddad debochado no Twitter, por meio desse fenômeno, né, o pseudonimato, durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Então, ressaltamos, né, esse momento histórico da pandemia, em que esses referidos perfis se colocam como opositores ao governo de Jair Bolsonaro, com discursos de contraposição ao negacionismo da ciência, promovido pelo presidente brasileiro. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada, Diana. Desculpa ter que fazer o papel da chata que tem que cortar, mas a gente já está apertado. Então, para não perder mais tempo, pour vraiment aller directement à l'essentiel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat ou sinon à lever la main dans la fonctionnalité Zoom. Sinon, pour commencer, on a déjà une question d'Isabelle dans le chat. Se vocês quiserem ver a pergunta da Isabelle, então, como vocês avaliam a Jayla, o trabalho da Jayla e da Júlia, essa estratégia de comunicação que apresentaram para o campo da esquerda, explicando mais, isso ajuda em tirar o Bolsonaro do poder ou fazer ele não entrar em 2022? Então, de repente, começar por essa pergunta, enquanto o restante do público se aquece para as próximas. Jayla, quer começar? Obrigada, Isabelle, pela pergunta. Nós acreditamos que sim, tem grande influência, né? Porque a lei, o pseudonimato, então, além de uma necessidade democrática nesse contexto de polarização política, de negligência em relação ao enfrentamento da pandemia pelo governo federal, né? Então, essa necessidade de oposição também é uma estratégia de resistência, né? Como bem diz ali o perfil do Haddad debochado, ao caos político, né? Então, diante do teor dos tweets analisados, para além da oposição e do protesto às ideias negacionistas e à negligência do governo de Bolsonaro, né? Esses perfis, eles cumprem um papel importante, né? Um papel social de influenciar, né? Nesse contexto digital, em tempos de crise política, econômica, social e de saúde pública, né? Então, com certeza, tem sim uma grande influência para as eleições de 2022. Obrigada pelas respostas. Alguém teria mais alguma pergunta para as apresentações do Luiz e da Júlia e da Jayla? Não estou vendo ninguém levantando a mão por enquanto. Eu queria fazer só um comentário, na verdade, para a apresentação, sobretudo das duas, na verdade. É mais um comentário, não é uma pergunta. Mas na verdade, relativa a essa polarização. Assim, o trabalho do Luiz, principalmente, me fez muito pensar nisso, né? Dessa ideia de um contrato de comunicação falso, né? Porque... É verdade, como eu não sou da disciplina, né, da análise da ciência do langage, como a gente chama na França, realmente, quando eu penso assim, eu li muito Charradot para o meu trabalho, sou da área de comunicação, e realmente, sempre que se pensa no contrato de comunicação, se pensa coisa, né, de dois, assim, e no caso das redes sociais é interessante pensar justamente esse público, né, esses receptores totalmente dispersos no espaço, assim, e que efetivamente quando a gente lança um tweet, lança alguma coisa, é algo que não vai necessariamente para alguém, mas para quem pegar, na verdade, é para quem servir o chapéu, de certa forma. E eu achei muito interessante essa discussão, essa apresentação, a partir desse ponto de vista de um falso contrato de comunicação, e toda essa polarização justamente assim, né, desse espaço de discussão nas redes e tudo, e também de pensar eu queria só entender um pouquinho, talvez ouvir um pouquinho mais do Luiz em relação ao trabalho também, pela análise
dessa suposição que a gente tem, né, baseada em estereótipos, do que a pessoa apresenta, do que é escrito, enfim, no tweet, também da dimensão nos trabalhos que vocês fazem, né, sei lá, no teu pós-doutorado, em outros, talvez sirva para as meninas também, em relação às características técnicas, na verdade, da plataforma, porque só o fato de ter esses símbolos, às vezes, né, essas bandeirinhas, como vocês mostraram, toda essa parte, assim, engenharia, não sei como chama, mas acho que engenharia semântica das redes e tudo, né, ou semiótica, Plutô, como que vocês levam isso em conta, na verdade, para fazer essas análises, e também quais são os desafios que esse tipo de elemento, na verdade, novo, que aparece nesses discursos, né, argumentativos, de polarização, quais são os desafios que você coloca para vocês também nessas análises, e também do fato de ter muita ironia, né, que atravessa esses discursos também, como que isso é levado em conta nos trabalhos e os desafios. É mais uma pergunta bem aberta, assim, mas são coisas que me interpelam, assim, pensando em tudo que isso levanta, né, do ponto de vista dos métodos e dos desafios epistemológicos também, de fazer análise de discurso nesse contexto, né, de movimento, na verdade, em permanência, de evolução e permanência das tecnologias. Não sei qual dos três quer começar a dar algum tipo de pitaco nessa questão. Posso falar, gente? Posso começar? Pode ser. Tá. Obrigado, Camila. Bom, eu acho que o Twitter, especificamente, ele se diferencia das outras redes sociais em razão disso. Você tem aqueles botõezinhos ali embaixo, né? Você tem o comentário, o retweet e o like. Aquilo te dá um feedback imediato, né? E ele tribaliza muito as discussões nas redes sociais. Então, no Twitter você tem um tweet, né? E ali abaixo daquele tweet você tem uma discussão que se desenrola, né? Principalmente quando é em torno de algo polêmico, né? Então, você tem ali o que a gente chama de um pouco um viés de gamificação das redes sociais, né? Aquilo se torna um jogo. Se eu consigo mais likes ou mais retweets do que aquele tweet ao qual eu respondi, isso se chama de ratio, né? Na linguagem ali dos Twitters. Significa que em tese, o que eu derrotei retoricamente aquela pessoa sem precisar necessariamente utilizar de alguma retórica, mas em termos de aparência, passa a impressão de que eu derrotei, né? E a gente sabe que muitas empresas, principalmente em relação para tomar decisões em relação à publicidade, elas se baseiam muito nesse viés de gamificação das redes sociais, né? No quanto de like, no quanto de retweet eu obtenho, né? Isso pode passar, inclusive, uma impressão equivocada do quanto de apoio um candidato pode ter, por exemplo, né? Se um tweet ali ele viraliza, a gente não pode esquecer que a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, a maioria das pessoas não está no Twitter, não está nas redes sociais, pelo menos não ativamente, né? E discutindo política o tempo todo, né? Mas certamente o discurso político trocado ali nas redes sociais, ele tem, e principalmente no Twitter, ele tem implicações, eu acho, sem precedentes para a análise do discurso e para os estudos de comunicação, né, que a gente está tentando compreender ainda, né? Obrigada. Não, obrigada. Realmente, quando falaste isso, quando no final da apresentação, justamente, eu pensei nisso, essa dificuldade, né, em compreender, porque o que é hoje o debate, qual é o lugar do argumento, o que é o argumento em política hoje, pensando todo esse contexto, né, todas essas tecnologias que atravessam, né, essas práticas, né, comunicacionais, e também nesse contexto de incivilidade, assim, da discussão pública em algum momento, assim. Então, obrigada pela apresentação, muito interessante. Stacy, Júlia e Jay, vocês têm algum comentário a acrescentar?
Acho que só para complementar aquela, né, explicação ali em relação aos signos ali, às bandeirinhas e ao gado, tanto esses elementos como o nome de perfil, como a imagem de capa, a fotinho do avatar, tudo isso faz parte de um ethos tecnodiscursivo, né? A gente não discutiu isso aqui, mas poderia, porque é a maneira como esses personagens compuseram a imagem deles na internet. Então, normalmente a gente não vai colocar uma imagem nossa feia, a gente vai colocar uma foto de perfil que a gente acha legal, a gente vai colocar na bio aquilo que a gente quer passar para o outro. E no caso desses perfis de oposição ao governo, principalmente no caso do Direita Siqueira, que usa a ironia, então dependendo se eu sou desavisado ou se eu não compreendo bem a situação do país, eu posso não entender o que são aquelas bandeiras, o que é aquele boizinho do lado, ou o que ele quer dizer com a ironia, porque a ironia ela é um recurso, mas a gente depende do entendimento do interlocutor, que nem sempre ele vai ter esse entendimento, nem sempre ele vai captar a ironia e pode, né, pegar aquilo como verdade. Então, esses elementos, eles fazem parte da contextualização do personagem para que os interlocutores possam saber com quem estão falando ou do que trata aquele perfil. Perfeito, acho que é muito isso, assim, e a dificuldade efetivamente de pensar, porque na verdade, olhando todas as polêmicas, a maneira como essas conversas, né, se constrói, realmente faz, como o Luiz disse, faz parte também de um mundo à parte, é quem está no Twitter, né, quem está na bolha do Twitter. Óbvio que às vezes essas mensagens também circulam, a gente vê no Instagram, a gente vê no Facebook, a gente vê em vários lugares, mas de fato é algo muito... Ela é desterritorializada, mas ao mesmo tempo é muito desse contexto, né? Desse ambiente assim, onde essas mensagens circulam. Então, acho que é isso. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta, alguma reação do público, senão a gente vai passar para a próxima fase, última da jornada. Acho que não. Alors,